Ok, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. E é uma grande, uma enorme alegria contar com tantas pessoas. Eu acho que dobrou o número de participantes de hoje, para hoje que nós estamos iniciando o estudo do livro Texto. E é uma satisfação muito grande para mim poder compartilhar com vocês da experiência de nós descobrirmos juntos a riqueza desse curso, desse texto. E para isso, para a gente iniciar, como a gente já sempre vem fazendo, nós colocamos a meta antes do início. Por quê? Porque é essa meta que vai nos direcionar nessa hora. E a nossa meta é entregar, então, para o Espírito Santo este estudo. Então, quem quiser me acompanhar em fechar os olhos, ou quem quiser também ficar assim, mas eu gosto de fazer para me concentrar, dar aquela respirada profunda, para acalmar os pensamentos barulhentos, superficiais, e entrar na profunda vontade de entregar esse aparelho de aprendizagem que cada um de nós tem dentro de si, oferecer isso ao Espírito Santo, para que ele se utilize das nossas capacidades de aprendizagem e se revele a nós através deste estudo e traga a nós aquilo que nós estamos prontos para receber, aquilo que nós necessitamos saber. Então, esta é a nossa mais profunda vontade para essa hora, por isso que nós estamos aqui e somos gratos ao Espírito Santo por nos proporcionar esta hora de estudo. Então, colocada essa nossa intenção, nós estamos então prontos para, com grande alegria, e com uma profunda vontade de realmente compreender o texto. E antes de começar na introdução, só quero dizer em umas poucas palavras por que estudar o texto. E lá na introdução dos exercícios, só vou ler um primeiro parágrafo, uma parte, que ele diz que um fundamento teórico, tal como o texto provê, é necessário como uma estrutura para fazer com que as lições nesse livro de exercícios sejam significativas. E depois ele diz, o propósito do livro dos exercícios é o de treinar a tua mente para pensar segundo as linhas propostas pelo texto. Então, o que nós estamos iniciando hoje? Um estudo que segue as linhas propostas pelo texto. Então, quem está no livro de exercícios vai fazer muito mais, vai ter muito mais proveito com essa aprendizagem do texto. E nós vamos iniciar ele pela introdução, porque como já foi divulgado em diversas vezes, o prefácio, que é antes do índice, já tem uma videoaula disponível. E vários de vocês já assistiram, então por isso que nós podemos dar uma continuação. E nós vamos começar pela introdução, que eu tenho certeza que muitos já viram ela em profundidade, já estudaram, mas sempre ela tem uma mensagem para nós. E ele começa dizendo, e foi assim que iniciou a escrita do curso em Milagres. Este é um curso em milagres. Então, este é um curso, isso aqui é um curso. Mas também nós sabemos que curso pode ser o caminho. E esta é uma jornada de milagres. E é um curso obrigatório. Então, é um caminho obrigatório. É uma jornada obrigatória, os milagres. Então, não é o estudo do livro que é obrigatório, porque o livro é uma forma especial de estudo
do nosso caminho de volta ao reconhecimento de quem nós somos. Então, e é para nós voltarmos a nos lembrar quem que nós somos, o caminho obrigatório é passar pelo que Jesus ensina que é os milagres. Então, só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Então, novamente, não é o livro em si apenas. Para a nossa cultura, ou para nós que o livro chegou, é dessa forma que nós aprenderemos melhor. Outras culturas, outros tempos tiveram outras formas de aprender a jornada de milagres. Então, livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Então, eu não posso decidir como que eu quero voltar ao Pai, ou o que eu preciso fazer. O livre-arbítrio, ele significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. O Kendi. Boa noite, bem-vindo, Kendi. Estamos na introdução do curso em Milagres. Então, o momento, se eu quero aprender agora, ou se eu quero aprender nessa vida, isso eu tenho livre-arbítrio de escolher. Mas a novidade é que se eu não escolher agora, eu continuarei na dor, no sofrimento. Então, para nós que já temos uma certa ideia que esse curso chegou a nós, acredito que não há por que nos atrasar a felicidade. Por que a gente escolheria sofrer sabendo que tem uma escolha? Então, certamente é o nosso momento. E o curso, ele não tem o objetivo, aqui agora o curso, né? Esse curso aqui de Jesus, o curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. O amor, ele só pode ser experienciado, porque o amor, ele é parte de Deus, é parte da vida. Então, ele é parte do nosso ser. Então, não há como descrevê-lo, não há como ensiná-lo, porque ele é o que nós realmente somos. Então, nós só podemos experienciar o que nós somos. Mas se nós não estamos vivendo essa experiência de que nós vemos só amor ao nosso lado, ou em nossa experiência, é porque tem alguma coisa que está impedindo, alguma coisa está obstruindo essa experiência. E é isso que esse curso aqui ensina como nenhum outro caminho, como detectar isso que está à frente e como desfazer, como liberar isso. Por isso que ele diz, ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. Então, Deus, que é só amor, ele nos criou em amor. E nós ainda permanecemos tal como Deus nos criou. Então, nós ainda permanecemos só sendo amor. Então, o que nós precisamos para vivenciar isso também na nossa experiência do coração, na nossa vida aqui? Nós precisamos tirar o que está na frente, o que está obstruindo isso. Na continuação de Jesus, o oposto do amor é o medo. Mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Então, o amor, na realidade de Deus, ele não tem opostos. Ele é tudo que existe. Mas na nossa experiência, como nós lá no... Quem olhou lá no prefácio e nas aulas anteriores, a gente sempre aprendeu, nós acreditamos que nós viemos do amor, que nós temos o amor e mais alguma coisa. Mais um especialismo, mais uma identidade especial e individual que o ego nos deu. E isso, essa imagem que o ego nos deu, que nós acreditamos que nós somos, essa está obstruindo a nossa experiência do amor. E como que a gente vai, então, desfazer essa obstrução? Através do perdão verdadeiro. Mas voltando aqui ao curso, esse curso, portanto, pode ser resumido muito simplesmente dessa forma. Nada real pode ser ameaçado,
Então, nada que não venha de Deus pode nos ameaçar realmente. Então, se nós olharmos para a nossa experiência da vida aqui, no mundo individual, no mundo físico, tudo nos ameaça aqui. Por que que tudo nos ameaça? Na verdade, não nos ameaça o que é real, o que é o nosso ser em Deus. Ameaça aquela imagem que eu tenho de mim, de que eu sou um ser separado. Mas isso é irreal. E se é irreal, não existe. Então, nisto está a paz de Deus. Só que, por enquanto, para nós, o irreal existe. E por isso que nós estamos nesse curso. Se nós, de fato, já acreditássemos de coração o que está sendo dito aqui, que nada real pode ser ameaçado e que nada irreal existe, nós não precisaríamos mais desse curso. Nós já estaríamos de volta em consciência, no Espírito, em Deus. Nós estaríamos iluminados. Então, aprender o porquê nós temos medo de, na nossa mente, aceitar e desfazer aquilo que trouxe esse medo. Este é o nosso objetivo com esse curso. Então, não é nos colocar de volta no amor, e sim tirar aquilo que está obstruindo o amor na nossa experiência. E nós vamos também fazer agora, iniciar um estudo do significado dos milagres no capítulo 1. E aqui eu quero fazer assim uma pequena observação, que provavelmente a maioria já leu os 50 princípios, que é esse capítulo 1, mas mesmo para quem não tenha lido ele é o seguinte, esses 50 princípios são leis as quais o milagre segue. Milagre ou a cura também. Nós temos aqui pessoas que trabalham com terapias, milagres e curas seguem as mesmas leis, mas nós vamos nos ater a milagres conforme o curso segue. Esses princípios, se nós os entendêssemos completamente e aceitássemos no coração, nós já não precisaríamos nem o texto, nem livro de exercícios, nem manual dos professores e nem sequer de uma jornada de vida aqui. Então, Jesus sabe disso. Então, o que o curso faz? Ele coloca os 50 princípios no início, numa linguagem que para um iniciante pode parecer extremamente difícil, porque é como Jesus as coloca como quem pressupõe que nós já entendemos. E existe uma razão para isso, porque enquanto nós não a entendermos, nós precisamos continuar com mais profundidade a aprender o curso. E depois que nós terminarmos os 50 princípios, aí lá no 2, Revelação, Tempo e Milagres, aí o curso começa, vamos dizer assim, uma sequência, como se Jesus fosse um palestrante, e uma sequência de ensinos por assunto. Ele começa num assunto e termina lá nas 700 e poucas páginas, termina este assunto, que é da nossa redenção. Então, o que eu vou fazer? Quase que daria para vontade assim, de pular os 50 princípios, porque eles vão fazer muito mais sentido no final, mas existe também muita aprendizagem aqui e agora. E a gente vai sempre de novo ter referências durante o texto a eles. Por isso que eu vou fazer o estudo, e certamente hoje a gente não termina, porque são 50 princípios, mas também, como eu estava falando ontem na aula, as nossas reuniões de estudo, elas estão aqui disponíveis para o Espírito Santo nos ensinar. E dentro disso não há pressa. Então nós podemos tranquilamente estudar os 50 princípios e eles vão naturalmente se fazendo mais claros ou mais óbvios durante a continuação do texto. E o primeiro princípio dos milagres, que eu acredito que é o mais conhecido também,
E é também o Ken Wapnick que diz: quem realmente entende esse princípio, ele pode largar todo o resto, todos os outros estudos, porque ele contém o todo. Mas a gente ainda precisa mais para convencer nosso coração, né? Então nós vamos estudar tudo. Mas começando por ele, e ele diz: não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Aqui, apenas para elucidar esse primeiro princípio, Jesus faz uso das palavras de uma forma muito livre. Ele várias vezes usa a mesma palavra com significados com variação. Tanto é que milagres, na maioria das vezes, como o curso em milagres, ele se refere à mudança do sistema de pensamento. Quando nós trocamos o sistema de pensamento do ego para o Espírito Santo, aí é um milagre. Mas ele também usa a palavra milagres para descrever a expressão física que às vezes essa mudança da mente tem na nossa vida. Então, quando a gente vê uma situação física que estava perturbando o nosso coração, ou então até mesmo uma doença, que é o que as pessoas mais pensam em termos de milagre, que o milagre é uma pessoa doente ficar imediatamente restaurada na sua saúde. Então, isso é uma expressão do milagre. E o curso usa tanto a palavra milagre para essa expressão, para esse efeito da mudança na mente, quanto para o próprio ato de nós estarmos na mente certa. O próprio ato de nós pensarmos com o Espírito Santo é também chamado pelo curso com a palavra milagres. Então, quando ele diz que não há ordem de dificuldade de milagres, é porque ele se refere ao milagre que é a mudança de professor na mente. E para o Espírito Santo, ele está acima, ele está além da ilusão, ele não está preso à ilusão. Então, ele não tem dificuldade nenhuma. Para o Espírito Santo, trazer uma expressão física de acabar com uma pequena dor de cabeça ou uma doença terminal, por exemplo, é a mesma coisa. Por quê? Porque as expressões são só para o nosso convencimento de que é a mente que comanda o corpo e não o contrário. Então, por isso que como o milagre vem do Espírito Santo, o Espírito Santo ele não tem dificuldade nenhuma, porque ele é a própria expressão de Deus, ele é a própria expressão do amor. E por isso que não é um maior que o outro, por isso que todos são o mesmo, e todas as expressões de amor são máximas. Então, o que vem do amor, o amor não existe imparcialidade, o amor é único. Não existe duas partes dentro do amor. Não existe um amor pequeno ou um amor grande. O amor, por isso que todas as expressões, tanto uma expressão bem leve, como eu disse, uma expressão que parece que um pequeno incômodo ou um grande medo é curado, ambas são máximas. Por quê? Porque vem do amor. O 2. Milagres em si não importam. O que não importa? A expressão do milagre. Então, aqui ele está falando do milagre físico, né? A expressão. A expressão do milagre em si, ela não importa. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Como eu falei, a fonte do milagre é a nossa mente certa, que é o domínio do Espírito Santo, que ainda está conectada em Deus. É isso que importa, só isso tem valor. A expressão do milagre só indica que eu estou nesse caminho. Então, não é a expressão que conta, é a fonte, é o fato de eu estar voltando
ao meu ser que é um com Deus. Isso é o que conta. 3. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. Como a gente já viu, né? O Espírito Santo agindo, orientando nossos pensamentos, naturalmente o que vier dele, tudo que vier dele é um milagre, porque não obedece à lei física. Então, o amor que os inspira é um milagre real. Nesse sentido, tudo o que vem do amor é um milagre. Então, tudo que vem da mente de Deus para nós é um milagre, porque retrata a nossa condição natural que nós somos em Deus, e não mais as leis físicas nas quais a nossa imagem do ser que nós temos está atrelada. 4. Todos os milagres significam vida e Deus é o doador da vida. Por que um milagre significa vida? Novamente, porque o milagre vem da mente certa, que é o lar do Espírito Santo, que é o elo de ligação que nós temos com Deus. Então, o milagre, ele representa o nosso ser verdadeiro. Por isso que ele representa a vida. Porque Deus é o único doador de vida. Só existe vida em Deus. O que nós experienciamos dentro do ego aqui como nosso existencialismo é uma ilusão. Para nós é real porque nós o sentimos, mas ele não existe na mente de Deus. Existe apenas na nossa mente. E é dessa crença que nós precisamos ser curados. E o milagre, ele aponta para a vida. Ele representa a vida em Deus. A sua voz, ainda no 4, a sua voz, então o Espírito Santo, que é a voz de Deus, vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisas saber te será dito. Por isso, no início de cada aula, eu sempre coloco a nossa intenção para o Espírito Santo, porque tudo que nós precisamos saber, o Espírito Santo, ele tem uma forma muito específica para cada um. Se cada um agora descrevesse o que ele está compreendendo dessa frase, o conteúdo será sempre voltado a Deus, mas a forma de manifestar esse conteúdo, o Espírito Santo está o mais próximo de cada um. Ele fala a cada um de uma maneira que esta pessoa compreenda. Esta é uma dádiva do Espírito Santo. Ele que nos conhece, ele tem essa capacidade de fazer isso. E por isso que ele que sabe o que e quando eu preciso saber, e ele assim o revela. 5. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Por que são hábitos? Como que a gente adquire um hábito? Repetindo, né? Pela repetição. Então, milagres também devem ser repetidos. De novo, Jesus está falando do milagre de pensar com a mente certa, não da expressão do milagre, não do milagre físico. O milagre da mente de pensar com o Espírito Santo. A cada vez que eu me vejo atormentada e não vejo saída, aí, se eu tiver o hábito de pensar com o Espírito Santo, eu tornei o milagre um hábito e ele se torna involuntário. De repente, pelo hábito de eu ir no Espírito Santo, quando não tiver tempo, como a gente aprendeu na aula anterior, quando não tiver tempo de pedir porque estou tão em meio a um ocorrido tão rápido, o Espírito Santo vai responder por mim. Eu não preciso pensar conscientemente Espírito Santo o tempo todo, se eu já tenho o hábito formado de que a minha mente pense segundo as linhas do Espírito Santo. Então, por isso que eles devem ser involuntários e não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada.
como que seria a forma equivocada? Quando o ego se apodera desse poder. Então, quando nós, por conta própria, lembrando que o que é o nós por conta própria? Eu, por conta própria, sou eu mais ego. Porque só existe eu mais Deus, eu mais Deus, ou eu mais Espírito Santo, ou eu mais ego. Não existe um eu sem um sistema de pensamento. Então, quando eu quiser eu própria, então eu estou com o ego usando o milagre. E aí estaria usando o milagre para quê? Para me ferir, para me acorrentar, para me tornar mais especial, mais vista e tornar essa imagem que eu tenho de mim mais poderosa. Então, me afastando do meu verdadeiro ser. Então, por isso que nós não temos condições, por isso que o milagre não deve estar sob controle consciente, deve estar sob controle do Espírito Santo. Milagres são naturais. Então, o natural é nós sermos como Deus nos criou, sermos um com amor, um espírito. O antinatural é nós estarmos no ego, é nós acreditarmos que esta ilusão, que na realidade nem existe, que é real, mas que na minha experiência é verdadeira. Isto é antinatural. Milagre, que é a mudança de mente, que é pensar com o Espírito Santo, isto é natural. E também os seus efeitos devem automaticamente ser naturais. Por isso que ele diz, quando não ocorrem, algo errado aconteceu. Então, quando efeitos de milagres não se manifestam aqui no mundo físico para nós, é porque algo errado aconteceu. O que deu de errado? Estou no sistema de pensamentos equivocado. Estou de novo no ego. Estou de novo me identificando com uma imagem do meu ser e não com o meu ser real, que ainda é um com Deus. 7. Milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Então, o que é a purificação? É a triagem, é a limpeza que o Espírito Santo faz em nosso pensamento equivocado. Porque nós, que somos um pensamento de Deus, nós não deixamos a Deus. Então, mesmo quando pensamos ego, nós ainda estamos usando do poder de Deus para estar identificados com o ego. Porque não existe duas fontes de vida. Então, sempre tem resíduos de Deus em nosso pensamento, mesmo quando pensamos com o ego. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele faz essa limpeza, essa purificação. Ele separa o que não é verdadeiro, aquela contaminação da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso pensamento, aquela contaminação que o ego colocou, o Espírito Santo tira essa contaminação. Como? Reconhecendo que se ela não vem de Deus, ela não tem causa, porque só Deus é o doador de pensamentos. E ao ver que ela não tem causa, ela desaparece. E aí está feita a purificação. E quando isso acontece, o milagre passa a ser um direito de todos e passa a ser natural e involuntário. E tanto a sua expressão física do milagre aqui, na nossa jornada, quanto o próprio milagre de estar na mente certa, isso passa a ser natural. 8. Milagres são curativos porque suprem uma falta. Então, o que é uma falta na linguagem do Espírito Santo? Na interpretação do Espírito Santo, só tem amor ou falta de amor. Todas as coisas gritantes que o ego quer para nós, ou tudo aquilo que nos iria ferir, o Espírito Santo classifica como apenas falta de amor, nessa única categoria. E o milagre, então, supre essa falta. Ele preenche na nossa mente aquela lacuna que a ausência do amor
deixou. A ausência do amor, ela deixa uma lacuna em branco. E nessa lacuna em branco é que o ego coloca o medo. É nessa lacuna que o ego se assegura a sua auto-perpetuação através de colocar medo em nós, para nós não o deixarmos. E o que o milagre faz? Preenche essa lacuna. E aí não há mais espaço para o medo, não há mais espaço para o ego. Então, continuando no 8, são apresentados por aquele que temporariamente tem mais, para aqueles que temporariamente têm menos. Então, uma mentalidade curativa ou uma mentalidade milagrosa, aquele que conscientemente faz isso em pensamento, na sua mente certa, ele tem mais do que aquela pessoa que não está sabendo disso ainda, que ela ainda está dormindo para isso. Então, por isso, quem temporariamente tem mais, oferece a quem tem menos. No 9, milagres são uma espécie de troca. Como todas as expressões de amor, que sempre são miraculosas no sentido verdadeiro, a troca reverte as leis físicas. Trazem mais amor tanto para o doador quanto para aquele que recebe. Então, o milagre é uma espécie de troca, sim. Nós oferecemos nossos pensamentos contaminados de medo, aquilo que está impedindo a nossa experiência do amor, nós oferecemos isso ao Espírito Santo. Levamos isso como nossa dádiva ao Espírito Santo, porque não queremos mais que isso obstrua a nossa experiência do amor na nossa mente. Então, o milagre, ele faz essa troca, aonde nós estávamos com pensamentos totalmente sofríveis, doloridos, que nos diziam que nós estamos à parte de Deus e merecedores do castigo de Deus, e por isso que estamos no mundo aqui para fugir deste medo. Agora o milagre vem preencher esse mesmo lugar, esse mesmo pensamento. E por isso que ele também ele é miraculoso, como ele diz, no sentido verdadeiro, porque se a dor ou o ego vem na ausência do amor e o milagre vem só do amor, ele automaticamente cura a nossa crença na separação do amor. E ele supre tanto ao doador quanto a quem o recebe. É uma lei de Deus que nós só temos aquilo que nós damos e para dar nós precisamos ter. Então, aquele que temporariamente oferece um milagre ou uma mentalidade certa em nome do seu irmão, que é um com ele mesmo, ele recebe o amor de Deus que ele está oferecendo a esse irmão. E assim ele permanece no amor. E é a única maneira dele obter amor. Então, por isso que o milagre, ou seja, ele traz mais amor, tanto para o doador, quanto para quem recebe. No 10, o uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. Então, existem pessoas sim que têm poderes de cura. A gente vê isso muito também no meio religioso, onde pessoas que têm um poder psíquico, como a gente estudou lá atrás, e que sabem realmente ser um canal para a cura para o Espírito Santo, mas que usam eles mesmos, determinam como usar esse canal, quando e em quem e de que forma. E quando isso acontece, mesmo que seja para aparentemente fazer a igreja de Jesus mais forte, ainda como Jesus diz, isso é um espetáculo que vem de uma compreensão equivocada do milagre. Por que compreensão equivocada? Porque as pessoas vão atrás disso para efeitos físicos.
apenas para efeitos físicos, não para mudar a mentalidade que fez com que a doença parecesse aparecer no físico. Então, a causa de qualquer doença ou de toda doença está na mente. Ela apenas se manifesta para nós através do físico. E se alguém tiver esse poder de cura e utilizar para mudar apenas o físico, está usando equivocadamente desse poder. Então, isso não é não vai ser condenado por Deus, mas, por outro lado, essa pessoa está desperdiçando a oportunidade dela mesma ser curada junto com o irmão. Porque é, como a gente diz aqui, então, um equívoco. 11. A oração é o veículo dos milagres. Então, e a gente já estudou lá atrás o que é oração, e Jesus ensina no texto que todos oram sem cessar. Oração é aquele desejo mais profundo, aquela vontade lá na mente que faz com que nós pensemos ou agimos da forma como fizemos. O real propósito atrás de tudo que nós queremos. Esta é a oração. E a oração também é a forma de nós nos comunicarmos com Deus. E é dentro da oração, então, que nós conseguimos alcançar os milagres. Então, por isso que é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Então, a forma de nós falarmos com Deus é através da oração. Através da oração, o amor é recebido. E através dos milagres, o amor é expressado. Então, a comunicação de Deus, nossa comunicação com Deus para receber o amor de Deus, vem através da nossa vontade ou através da oração. E os milagres, então, aqui vistos, são a forma desse amor se expressar. Já que nós acreditamos que estamos no mundo físico, nós precisamos de uma coisa palpável, não algo abstrato como o amor. E então o milagre, a expressão desse amor que é totalmente abstrato, ele pode se manifestar na nossa vida como um contínuo milagre. 12. Milagres são pensamentos. E pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal das experiências, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Aqui está, então, a essência de tudo que Jesus quer que nós aprendamos. Que a nossa mente, ela tem o livre-arbítrio de escolher com quem ela quer se identificar. E milagres, como eles ocorrem dentro da nossa mente, e eles vêm de um pensamento do Espírito Santo, logo eles são pensamentos. E a nossa mente, o que ela cria? Pensamentos. Só que nossos pensamentos, ou essa nossa capacidade de pensar, ela tanto pode se identificar com o ego, que é essa parte mais baixa, parte mais baixa ou corporal da nossa experiência, essa parte física aqui com o ego, ou com o nível espiritual, ou com o nível do Espírito Santo, que é a nossa real identidade. A nossa mente foi criada por Deus para ativar o Espírito. Mas aqui, como nós acreditamos que nos separamos de Deus, nós entramos dentro do que nós imaginamos que nós estamos no nível físico. E aqui dentro do nível físico, então, tem essa subdivisão da mente certa e da mente equivocada. Da mente certa, que é do Espírito Santo, da mente equivocada do ego. E os pensamentos dentro agora dessas duas escolhas que nós temos agora de imediato, o milagre representa esse pensamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, representa
a parte da mente que se identifica novamente com o espírito. No momento que nós largarmos ou nos curarmos da ideia de que existe um ego, como os iluminados fazem, aí a nossa mente passará a se identificar novamente totalmente só com o espírito. E estaremos prontos, é isso que Jesus fez, e com isso nós estaremos prontos também para Deus dar o seu último passo, como todos os iluminados estão. Nós terminamos aqui o 12. Nós temos aqui mais, deixa eu ver, nós temos gravação 40 minutos, então podemos continuar mais uns 5 minutos e daí a gente vai abrir para um questionamento, para também não demorar muito aqui nos princípios. Vamos fazer então ainda agora o 13. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Então, como que o milagre funciona? Bom, o milagre ele funciona quando ele é o pensamento do Espírito Santo, porque aí ele está atrelado à lei de Deus. E Deus não conhece o tempo. Deus está acima da ideia do tempo. Ele só conhece o eterno agora. E então o milagre segue essa lei. E por isso que nós podemos trazer nossos pensamentos passados ao presente do Espírito Santo, ele os cura no presente e com isso o futuro fica liberado. Porque no passado nós acreditamos que nós erramos, no presente nós nos sentimos culpados e projetamos o medo para o futuro. No instante que a gente oferecer a esse passado que nós acreditamos, que nós afrontamos a Deus, que nós transigimos a lei de Deus, que nós usurpamos o poder de Deus lá no passado, quando a gente leva isso agora ao Espírito Santo, ele cura isso hoje e com isso os efeitos anteriores desaparecem e o futuro fica liberado. E por isso que os milagres, então, é tanto um princípio como um fim. Ele age para perdoar isso, como é para um fim para nos deixar de volta na consciência de quem nós somos em Deus. E isso altera, então, a ordem temporal. E são sempre afirmações de renascimento, é o nosso renascimento para o nosso ser crístico, o renascimento para o ser que nós somos em Deus. E o 14, milagres dão testemunho da vida. São convincentes porque surgem da convicção. O que ele quer dizer que eles surgem da convicção? O Espírito Santo, ele está em unicidade com Deus. Não há nada que ele não saiba, portanto, ele não tem dúvidas, portanto, ele é convicto. Como o milagre é uma expressão de um pensamento do Espírito Santo, então ele surge da convicção do Espírito Santo. Se a gente apresentar por conta própria, como ele falou lá atrás, um milagre, ele ficaria sem convicção. E sem convicção, deterioram-se em mágica. Então, o que o mundo busca aqui, o que o ego busca de curas, o curso chama de mágica, que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente. Então, é o uso da mente para se autoflagelar, para se autocondenar, para se prender mais ainda ao sofrimento. Então, isso a mágica faz para dar continuação ao existencialismo do ego. Então, o milagre, se ele não for usado da forma
como o Espírito Santo o orienta. Se nós quiséssemos usurpar esse poder do Espírito Santo e por conta própria determinar aonde eu devo apresentar uma expressão de um milagre, aí isso cairia em mágica. Em primeiro lugar, eu não teria certeza se ia funcionar ou não. Por quê? Porque não vem da convicção, não vem do Espírito Santo, vem da minha vontade egóica, porque eu acredito que isso, por mais bem intencionada que eu seja, mas se eu tenho esse pensamento próprio, então não faz parte da mente do Espírito Santo. E aí não servirá para liberar, para me libertar, para eu voltar a ter a lembrança de quem que eu sou em Deus. E por isso que é o uso destrutivo do milagre. Ou então a mágica, que a gente vê muitas pessoas assim dentro do mundo usando de mágica para oferecer cura, para autoengrandecimento, só que isso aparentemente pode até trazer um efeito dentro do mundo que inicialmente parece bom, mas ainda lá na mente continua aprisionada. Eu acho que nós podemos então agora, nós paramos então no 14, o que vocês acham? E a aula que vem a gente continua com o 15, então nós temos semana que vem, em uma ou duas aulas a gente termina a dar essa rápida olhada nos significados dos milagres. E depois, como eu falei, a partir da segunda revelação, Tempo e Milagres, a parte 2, aqui do primeiro capítulo, que a gente tem um texto que flui em continuação. Alguém ficou dentro desses 14, ou mesmo lá do início da introdução, ficou assim alguma coisa que gostaria de pedir, ou mesmo um testemunho que gostaria de colocar? Quem a gente já tem a nossa dinâmica, né, das pessoas abrirem. Quem? Oi, Kendi? tudo bem? Sim, tudo. Na verdade, eu tenho muita dúvida, sabe? Então, como é assim, porque o curso fala que nós estamos num mundo que não é real, Sim, e nós não separamos de Deus. sim, Pensar dessa maneira, se eu pensar, uma pessoa pensar, bom, se é assim, eu não precisaria trabalhar, não precisaria, porque a nossa vida, ela é muito voltada para o nosso ego, por incrível que pareça, a gente tem que tomar banho, comer, trabalhar. E a gente esquece disso. E agora, a gente também não pode deixar de fazer tudo isso. Então, ou seja, apesar de ser uma ilusão, a gente não pode deixar essa ilusão, porque senão, como é que fica? seria, a Isabela colocou aqui, ela realmente me pediu isso hoje de manhã, nós conversamos sobre isso, e seria insanidade da nossa parte, enquanto existir uma crença na nossa mente de que nós somos esse ser individual, enquanto der uma beliscada aqui e doer, é porque tem uma crença na minha mente de que eu sou esse corpo, e negar isso seria insanidade. Então, por hora, a gente não nega a nossa existência aqui. Jesus diz que isso seria indigno de nós negar que para nós ainda estamos identificados dentro de um corpo. Por quê? Porque nós estaríamos negando o poder da nossa mente que fez isso. Existe a nossa mente que é toda poderosa porque ela tem o poder do próprio Pai, ela é o poder de Deus, ela projetou uma imagem e colocou a nossa identidade dentro dessa imagem. E por isso que cada um agora pensa que é um corpo. E se eu negasse isso hoje, eu não estaria tendo a oportunidade de desfazer essa crença na minha mente. Então, como é que eu vou desfazer essa crença?
através do perdão no dia a dia. Por isso que é uma jornada. Eu vou perdoando aquilo que a minha mente fez e aos poucos o meu coração vai entrando nessa jogada. Intelectualmente, nós já compreendemos que não nos separamos de Deus, que isso aqui é uma ilusão, que isso aqui não é real, mas o nosso coração não entrou nessa jogada. E por isso que nós precisamos justamente dos milagres, como está sendo apresentado aqui, para nos convencer disso. Então, este é o caminho mais rápido de convencer o coração. E também a gente só consegue sempre estar ciente de uma coisa: ou a nossa consciência está na individualidade, ou ela está em Deus. No instante santo é quando nós nos percebemos em Deus. O resto do tempo nós ainda estamos aqui, dentro de um corpo, por enquanto. E outra coisa, se nós negássemos nossa existência dentro de um corpo, como tu sugeriu, nós também estaríamos negando que nós existimos. E se eu não existo, o que sobra, né? Então, como que seria possível eu não existir? Eu tenho consciência. Então, isso causaria mais medo ainda. Isso seria mais insano ainda. Eu entendo. Eu agradeço pelo acesso. Se eu estou aqui, todo mundo está aqui, eu posso dizer que aquelas pessoas que conseguiram perdoar mais, elas estão mais evoluídas em relação às outras? Quanto mais perdoar, sim, mais fácil se torna o perdão. Sim. Então, existe uma linha, eu posso pensar que existe também uma linha de evolução aí. Sim, ou seja, porque dentro do tempo há aqueles que se iluminam antes de outros. Dentro do tempo. Dentro da ilusão, sim, né, tem aqueles que retornam primeiro. Entendo. Então, a questão apesar do tempo ser também uma questão de ilusão, aliás, parece que tudo é ilusão, né? Sim. Inclusive, o processo que eu acredito que exista a questão da reencarnação, mas também é uma ilusão. Mas, mas como tudo é uma ilusão aqui. Mas a partir do momento que por exemplo, assim, é que eu já estudei algumas outras doutrinas, né? Mas não fundo, mas eu já estudei. Então fala-se que Buda ele atingiu um estado de iluminação. E ele fala que a gente está num processo de reencarnação, que é a roda de samsara. A gente fica reencarnando aqui, e ele fala, como você sai dessa roda de samsara? E ele também fala dessa questão, que esse mundo é uma ilusão, isso é maia. Isso aqui é outro nome que se diz, mas é maia, né? É ilusão. Só que assim, o problema é que cada um tem um método de chegar até lá. Aqui parece que o método que é colocado é uma forma mais simples para o Ocidente. É isso que eu posso dizer? Sim, o próprio Jesus no texto, no curso, fala que nunca um curso ou um método ofereceu tanto e tão rápido por tão pouco. Né? Então, ele não se considera absoluto, não é isso? Não, de forma alguma, não é único. Pessoas diferentes, culturas diferentes, tempos diferentes, necessidades diferentes tiveram outros métodos. E ele também diz, Jesus nos alerta a nós nos atermos àquilo que foi feito para nós. Aquilo que foi feito para os outros e serviu para os outros, deve ficar com os outros. Aquilo que foi feito para nós e serve a nós, é a nossa forma mais rápida de despertarmos. Entendo. E o curso, se ele chegou a nós, é porque ele é para nós. Tá bom, obrigado, tá? Certo. Deixa eu ver aqui no chat, a Isabela, a Lívia Inck. Essa mente que você se refere é a mente única que está sonhando e projetando todos em nossos corpos, né? Sim, a mente... quem projetou aqui, quando a gente diz que acredita que é uma ilusão, que eu me belisco aqui e que é uma ilusão, é a mesma de vocês. É uma mente, um pensamento que pensou separação e
obedecendo, assim, seguindo a orientação do ego, ela se fragmentou em bilhões de consciências. E agora cada um de nós é um aspecto de uma consciência, tem uma consciência própria, mas ainda dessa única mente. Então, existe a consciência individual, que cada um tem de si, que é aquilo que o ego chama de nossa vida, mas existe também o coletivo, que é aquilo que deu poder ao ego, que é a mente coletiva, que é a mente individual, quer dizer, que é a mente coletiva que contém todas as mentes individuais. Não sei se ficou claro para a Lívia. Agora que despertamos, podemos ver que continuar vivendo. Agora que despertamos, vamos ter que continuar vivendo muitas vidas pós-morte? Olha, despertar é uma palavra que nós estamos na jornada para despertar. Quando despertarmos, isso aqui que nós vivemos, e como eu digo, nós ainda precisamos comer, nós precisamos ainda vestir, como a Isabela falou hoje de manhã, como o Kendi falou. Então, isso aqui é apenas uma tomada de consciência intelectual. Nosso coração não está nisso ainda, então não despertamos ainda. Mas quando nós despertarmos, e quando que vamos despertar? O universo foi criado por nós, segundo sim, pela mente separada. Então, quando nós despertar, aí nós despertaremos para o nosso ser onde não existe tempo e espaço. E por isso nós não precisaremos aguardar pelos outros. Não quer mais voltar aqui? Tá certo. Eu acho que ninguém que toma consciência que isso aqui é um hospício quer voltar aqui. Porque realmente, né, o que o ego nos ofereceu em troca de nos esconder de Deus, é um hospício. Ing, Oi. Eu tô entendendo que as doenças, por exemplo, elas são geradas por essa mente única que projetou esse mundo e que, dentro dessa insanidade, está projetando a doença. E que isso é um processo totalmente aleatório, dessa mente insana. É isso? Assim, ó. Sim, mas é em parte, vou explicar. Então, conforme eu compreendo, assim, essa mente projetou essa vida, vamos dizer, para ti, Flora, para mim, Ing, só que essa mente, o ego é tão engenhoso, tão ardiloso, que ele projetou para nós várias faixas. Conforme nós formos escolhendo, eu posso ter uma vida com menos doenças ou com mais doenças. Por exemplo, ele projetou uma vida que, se eu tiver uma escolha de uma alimentação totalmente errada durante, né, boa parte da vida, lá pela metade da vida em diante eu vou sofrer. Ou se eu tiver uma escolha mais saudável, eu vou ter uma vida aparentemente boa, vou estar consciente de uma vida boa. Mas essas faixas, essas milhares de possibilidades ainda vieram da mesma mente, ainda é o mesmo caminho. Só que a consciência sempre fica só presa a uma experiência. Assim, o roteiro dessa mente separada, ele faz um roteiro meio que aleatório para todos esses fragmentos que estão se acreditando separados. Isso, então ele projetou o individual e o coletivo. Para cada pessoa individual tem várias faixas, mas também tem do coletivo, que é, por exemplo, todos enxergam a mesma árvore. Por que todos têm a mesma experiência? Por que todos enxergam a mesma montanha? Por que só um enxerga e outro não? Aí é uma projeção coletiva. Mas tem também aquela projeção pessoal, individual, que é da experiência individual de cada um. Tudo vem da mesma mente, mas são níveis diferentes dentro da projeção. Tudo para nos manter presos dentro da roda, para a gente não despertar. Então, esta que foi assim a engenhosidade do ego.
fazer parecer que eu vou escapar se eu fizer melhor, é o busque, mas não encontre, dentro dessas faixas. Perfeito. Gratidão. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui do Kendi. Mas o universo é enorme, existem bilhões de planetas. Esses planetas também foram criados por nós? Se sim, nós nem conseguimos entender todo o universo, tipo de vida fora da Terra. Como poderíamos ter criado tudo isso? Bom, quem criou, Kendi, não é o eu individual, não é eu, Ing, nem você, Kendi. É a mente unificada, a mente coletiva separada. Então, nós somos do tamanho da nossa mente coletiva separada, que ainda é só um pensamentinho que pensa que separou de Deus. Então, pelo que eu expliquei tudo, então esse universo todo, todos os planetas fazem parte da grande projeção coletiva. Se eu não trabalhar, não vou ficar rica. A Isabela tá certo, depende também o que se considera ser rica. E o que a gente... o desaparecimento do universo explica essa parte também da criação do universo. Um livro muito bom de ser lido. E se essa projeção coletiva inclui seres fora do nosso planeta? Claro, não existe nada fora da nossa mente. Todos os ETzinhos, se é que eles existem, são nossos irmãozinhos, parte da mesma mente que projetou a nós, nos projetou lá fora. São consciências fragmentadas diferentes. Consciência de ETzinho, consciência de terráqueo. Alguém mais alguma coisa? Essa purificação, ela diz respeito ao perdão, né? Sim, a purificação já é o perdão em ação. É a forma como o Espírito Santo pratica o perdão. Ele olha para a falha e não enxerga nada, porque ela não vem de Deus. Ele sabe que só o que vem de Deus é real. Então, automaticamente, ele purifica e o resíduo que sobra, que é aquilo que ainda é de Deus, como eu disse, a gente usa do poder de Deus de forma equivocada, mas é poder de Deus. Esse resíduo, esse pensamento purificado, o Espírito Santo tem a função de devolver aos céus. É a nossa criação que completa a alegria dos céus. Mais alguém? O Ing, esse despertar, ele vai ser de cada fragmento. Cada fragmento vai fazer seu exercício, seu trabalho, para despertar, seria isso? Sim, isso. Como Jesus fez, ele não precisa mais despertar para ele. Certo. Mas como um todo, ele não está completo ainda. Eu ainda estou faltando nele, você está faltando. Então, o despertar do Filho de Deus ainda não aconteceu. Então, Deus não deu o último passo e por isso que o mundo parece ainda existir. Mas cada um precisa acontecer. Mais adiante que a gente vai ver na próxima semana que então a expiação acontece o tempo todo. O tempo todo tem pensamentos ou fragmentos despertando. E quando despertam estão fora do tempo. Não precisa aguardar por ninguém outro, não. Porque daí já não existe mais tempo. Oi, Ing. Oi. Esse despertar de cada um, vamos dizer assim, tem que ser voluntário de cada um. Não adianta um tentar despertar o outro à força, não é isso? Não, é ele com o Espírito Santo. Senão Jesus já fez a sua parte por nós. Ele poderia fazer por nós, mas aí existiriam duas vontades. A minha vontade de ainda ser um pouco egóica, de acreditar na ilusão, e a vontade de um outro de que eu desperte. Conflito de vontades. E Deus só conhece uma vontade.
Então, ele aguarda até que a minha vontade se alinhe à minha real vontade, que é a vontade dele de despertar. Ninguém pode fazer pelo outro. O que existe? Um plano de acelerar a decisão de cada um escolher. E qual que é esse plano? Nós nos tornarmos, então, os professores de milagres, que não é exatamente do curso, mas os professores do plano de Jesus, porque no momento que nós pensarmos pelo Espírito Santo, o coletivo do ego diminui e fica mais fácil para os outros. E o perdão também, eu retirando o aprisionamento que eu tenho com meu irmão, ele fica mais leve e fica mais fácil para ele despertar. Não sei se ficou claro alguma dúvida. Deixa aqui o que estão colocando. Os itens dos nossos irmãos, sim. E o que acontece quando morremos entre vidas nas reencarnações? Bom, o que acontece entre vidas é piloto automático. Então, a possibilidade consciente que nós temos é enquanto nós temos esse instrumento de comunicação aqui, que é o nosso corpo e nosso cérebro. Então, precisamos usar aqui. Isso está bem claro nos livros do Gary. Na Entre Vidas, é meio que piloto automático. Nós não temos consciência no Entre Vidas. A nossa mente continua existindo, continua projetando. Mas a consciência, ela se apaga aqui e volta depois. Então, se não deixei de acreditar no mundo da ilusão, ela vai voltar, então, no que a gente chamaria de reencarnação. Então, de novo, a nossa oportunidade de aprender está aqui e agora. Enquanto nós temos um sistema de pensamento livre que nos possibilita escolher com quem nós queremos pensar. Parece que no Entre Vidas a gente não escolhe mais com quem quer pensar. A gente pensa com aquele que a gente deixou o corpo. Se eu deixei ainda pensando com o ego, vou continuar com o ego. Aqui ocorre quando não morremos entre vidas, tá? Tem uma aula sobre reencarnação, sim. Valeu. Tem mesmo. Que explica bem essa parte. Bom, nós fechamos nossa hora, 1h07. Não sei se alguém tem alguma coisa que gostaria de colocar agora ainda. E lembrando que todas as aulas estão disponíveis para a gente desfazer essas dúvidas. Senão, então, eu vou encerrar a gravação, agradecendo essa participação de vocês, esse interesse de que a gente cresça junto, que a gente aprenda junto e, principalmente, esse interesse coletivo que nós temos de oferecer ao Espírito Santo o nosso sistema de pensamentos para que ele seja nosso professor. Então, obrigado ao Espírito Santo e a Jesus.